E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa sexta-feira, e uma sexta-feira agitada, hein? Agitada, tem muita coisa pra gente falar sobre o Santos, tá? O time que vai jogar provavelmente nesse domingo contra o Bahia em Salvador, 4 horas da tarde, 4 horas da tarde. A questão do Neymar que não joga, vamos falar também do Guilherme, de quem pode voltar, caso do Zé Ivaldo. Há outras possibilidades também de retorno na equipe do Santos para essa partida, contratações, enfim, gente, tem muita coisa para a gente falar, tá? Mas antes, vocês sabem muito bem que eu sempre peço para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo, porque vocês sabem que tudo isso é importante para impulsionar o crescimento desse canal. Estou batendo quase 170 mil inscritos, isso para mim é muito significativo. E me deixa muito feliz e orgulhoso, principalmente do carinho de vocês, tá bom? Gente, é o seguinte, vamos lá então. A grande surpresa no Santos foi o reaproveitamento, a reintegração do zagueiro Zé Ivaldo, tá? O Santos não tem zagueiro no momento, não tem, tá procurando, tá no mercado. Fala-se muito aqui, ó, até anotei aqui, no Alexis Pulpito Duarte, que joga no Spartak Moscou, é um paraguaio de 25 anos, 1,86 m de altura. Jogador da seleção do Paraguai, etc e tal. A gente sabe muito bem que os paraguaios costumam fabricar grandes zagueiros. Seria muito interessante. Eu não conheço, tá? O Santos está atrás desse jogador. Era o zagueiro que o Santos queria contratar e que ninguém sabia. Só que não foi dada a sequência na contratação desse jogador. Por quê? Porque o Sampaoli não tinha aprovado. E agora, sem o Sampaoli e com o Vojvoda, o nome do Pulpito Duarte voltou à baila e muito provavelmente o Santos vai tentar a contratação desse jogador que está avaliado entre 2 e 3 milhões de euros. Não é pouco dinheiro. Como vai pagar? Não sei. Quem administra o Santos, no caso o Marcelo Teixeira, tem que ter a responsabilidade de fazer um pagamento de acordo com o tamanho do bolso do Santos. Outro jogador também que está sendo falado para a zaga é o Adonis Frias. É um jogador argentino que começou no Defensa e Justiça e que atualmente defende o León do México. Tem 27 anos, 1,81 m. Zagueiro com 1,81 m tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom no jogo rasteiro, tem que ter uma ótima impulsão, porque senão preocupa. Porque hoje em dia os zagueiros têm tudo 1,90 m, perto de 2 metros de altura. Um zagueiro de 1,81 m é problema. Agora, o Marquinhos, da seleção brasileira, do PSG, tem só 1,83 m. É um baita zagueiro. O Paulo Cannavaro, que foi inclusive eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2006, o jogador italiano, tinha só 1,80 m. O Baresi nunca foi alto, né? Agora está mais baixinho ainda, porque a gente, com o passar da idade, a gente vai diminuindo. Baresi tinha 1,76 m. Foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, gente. Franco Baresi, Franquinho Baresi. Bom, então esses dois zagueiros, o Pulpito Duarte e o Adonis Frias, Pulpito paraguaio e o Adonis argentino, são os dois jogadores que o Santos está tentando contratar, tá? Mas enquanto essa contratação não vem, o que aconteceu? Reintegraram o Zé Ivaldo. Porque o Luizão foi um fiasco no jogo contra o Vasco. O Gil, coitado, tá velho, não tem mais velocidade, não tem mais ritmo de jogo necessário que exige o Campeonato Brasileiro. Sobra só o Luan Pérez. Por quê? Porque o Baço continua machucado e também não vai ser relacionado para esse jogo contra o Bahia, e nem ele, nem o Arão, conforme eu já tinha dito para vocês que ele também não seria inscrito. Então o que acontece? O Matheus Bach, que vai dirigir o time, ele que era auxiliar do Kleber Xavier, pediu a reintegração do Zé Ivaldo. Então é muito provável que o Zé Ivaldo seja o titular do Santos ao lado do Luan Pérez nessa partida contra o Bahia, tá? Partida difícil, porque o Bahia tem um ótimo aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro. Em casa, nesse Brasileirão, ele tem a terceira melhor campanha como mandante. 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Nenhuma derrota. Marcou 16 gols, sofreu 8, tem, portanto, um saldo positivo de 8 gols. Vai ser um jogo muito difícil. O time do Bahia, muitíssimo bem treinado pelo Rogério Ceni. É uma equipe que tem um meio-campo fabuloso, onde se destaca ali o Everton Ribeiro, tem o Jean Lucas que passou pelo Santos também. Enfim, é um time muito bom
e quando joga em Salvador, cresce demais. Então, o Santos, preocupado com seu sistema defensivo, até porque o saldo de gols do Santos é negativo nesse Campeonato Brasileiro, o Santos mais tomou gols do que fez, o Matheus Bach vai reintegrar o Zé Ivaldo e muito provavelmente vai colocá-lo como titular. Então essa pode ser uma das novidades da equipe do Santos. A outra novidade da equipe do Santos, isso eu estou apurando, uma pessoa me falou, tal, mas eu vou contar para vocês aqui, mas vai depender muito do treino de amanhã, de sábado. O Schmidt pode jogar, porque é o jogador com o melhor poder de marcação na equipe do Santos, ali no setor de meio campo. O jogo contra o Vasco, ali o sistema defensivo do Santos foi uma peneira. O Vasco deitou e rolou, fez 6 gols. O timeco do Vasco fez 6 gols no Santos, o que mostra que o Santos é mais timeco do que o Vasco. Se você toma 6 gols de um timeco, que é o Vasco, então é sinal que você é mais timeco ainda, tá? Então, preocupado com essa questão, o que faz o Matheus Bach? Deve colocar o João Schmidt como titular. Há a possibilidade também de o Rincon jogar. O fato é que talvez o Zé Rafael saia do time. Talvez o Zé Rafael saia do time. Eu acho que só isso não adianta. Eu acho que só isso para um jogo contra o Bahia, não adianta trocar o volante, não adianta nada. Gente, o Bom Tempo é um ótimo jogador. É um ótimo jogador, mas ele não tem um grande poder de marcação. Não tem. Não tem. E esse é um jogo que exige muito poder de marcação. Eu sairia com 3 volantes. Schmidt, Rincon e Zé Rafael. Colocaria o Roleiser centralizado e colocaria 2 atacantes, esses caras fechando para dar liberdade para o Roleiser. Entendeu? Agora, qual seria esse atacante? O Guilherme pela esquerda? O Guilherme nem sequer deve ir para Salvador. Ficou muito abalado com aquela invasão da torcida do Santos, acho que foi da Sangue Jovem, onde ele foi chamado de lixo. É um absurdo isso, gente. Não se chama um ser humano assim. Você pode falar o que você quiser dele, mas chamar de lixo, pô, isso é injurioso, sabe? Isso é o fim da picada. Isso é baixo, é grosseiro. Não tem classificação um troço desse. E ele ficou muito abalado com tudo isso que aconteceu naquela invasão da torcida no CT do Santos. E ele, muito provavelmente, nem sequer vá a Salvador. Entendeu? Agora, o time do Santos deve ser o seguinte: Brazão, Mike, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Souza. A outra novidade, uma outra modificação que o Matheus Bach pode fazer: a colocação do Escobar no lugar do Souza. O Escobar marca muito bem. E o que o Santos precisa muito nesse jogo é de marcação. O Souza marca bem, tem se mostrado um ótimo marcador. Mas o Escobar marca mais do que ele. O Santos precisa tomar muito cuidado. Uma nova goleada vai ser o fim. Vai ser uma catástrofe. A crise vai aumentar mais ainda. Então há que se ter um time cauteloso para esse jogo. Muito cauteloso. E a outra novidade, portanto, que pode acontecer é a entrada do Escobar no lugar do Souza. Então a defesa ficaria com Brazão, Mike, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. Tá? Vai depender do treino de amanhã, sexta-feira. Meio campo: Schmidt, Bom Tempo e Roleiser. Falei, eu jogaria com 3 volantes: Schmidt, Rincon e Zé Rafael. Roleiser é adiantado, mas deve ser Schmidt, Bom Tempo e Roleiser, que vai fazer a função, vamos dizer, vai ser o cara que vai ocupar o espaço do Neymar. E na frente o Cabalheiro, Tiquinho Soares e o Barreal. Esse deve ser o time do Santos. Gente, por falar em ausência, eu queria falar com vocês a respeito do Neymar. O Neymar está suspenso. Tomou 3º cartão amarelo no jogo contra o Vasco. Não tem obrigação nenhuma de ir a Salvador. Nenhuma, 0. Agora, se eu fosse ele, eu iria. Porque toda vez que acontece uma data, uma efeméride na vida do Neymar, ele está fora de um jogo de futebol. Quando é o aniversário da irmã dele, ele está suspenso. Quando é carnaval na Sapucaí, ele está machucado. Quando é aniversário do filho mais velho, ele toma o 3º cartão amarelo. Então, gente, ele não tem obrigação nenhuma de ir. 0. Mas se eu fosse ele, em nome da causa, eu mostraria um comprometimento e uma postura de liderança com o grupo e iria até Salvador. Faria a festa do filho dele hoje, se eu sou ele, falo assim: ô Davi Luca, a festa vai ser hoje, não vai ser domingo.
tá? Porque domingo o papai tem que ir para Salvador, porque os meus companheiros, o time, a minha vida é tudo isso, gente. Eu não posso. Nós vamos passar muitos outros aniversários juntos, mas dessa vez é uma ocasião especial e eu preciso ir. E você vai entender o papai. Eu tenho certeza que o Davi Luca iria entender perfeitamente a posição do Neymar. E ele, na minha opinião, deveria ir com o grupo até Salvador. Não vai. Eu já apurei isso. Ele não vai. Lamento muito que ele não vá. Muito, muito. Porque, repito, eu no lugar dele iria. Eu, do alto da estatura do Neymar, dentro do elenco do Santos, e para a torcida e para a história do Santos, eu iria. Até porque, repito para vocês, toda vez que existe um acontecimento importante na vida do Neymar, ele não joga. Gente, eu defendo muito o Neymar. E todo mundo me chama de passador de pano do Neymar. E eu brinco. Digo sim, sou o passador de pano profissional do Neymar. Por quê? Porque eu acho que a única esperança, eu não digo a única, né? A maior esperança que o Santos tem para sair desse buraco em que ele se encontra é o Neymar. É o Neymar. Por que o Vojvoda aceitou dirigir o Santos? Por que ele aceitou dirigir o Santos? Ele aceitou dirigir o Santos pelo nome do Santos. Pelo nome do Santos. Fora do Brasil, vocês não fazem ideia do contexto do nome do Santos. Você vai em qualquer lugar do planeta. Na Argentina, então, é muito grande, porque lá eles sabem, eles conhecem futebol. Eles apreciam o futebol. Eles gostam do futebol bem jogado. Tanto é que produziram grandes jogadores. Di Stéfano, Maradona, agora o Messi. Tem um novo menino que está indo para o Real Madrid agora, que, caramba, eu esqueci o nome dele. É uma nova joia do futebol argentino. Está indo para lá. Está indo não, já foi para o Real Madrid. Então o argentino saboreia o jogo bem jogado. Saboreia o bom futebol. E o Vojvoda, sabedor disso, por ser um argentino, vê no Neymar um diferencial que nenhum time brasileiro tem. O Palmeiras não tem, o Flamengo não tem, o Cruzeiro não tem, o Atlético não tem, o Corinthians, ninguém tem, gente. Ninguém tem. Então ele sabe disso. Então, quando ele recusa ofertas do Grêmio, isso é informação, gente. Antes de acertar com o Santos, ele recusou propostas do Grêmio e do Red Bull Bragantino. Recusou. Então, depois de recusar essas ofertas, aparece o Santos. Aí o cara fala assim, caramba, velho, aquele time do manto sagrado branquinho, tá? No corpo preto, negro, de ébano, do Pelé, daquele time, ninguém consegue esquecer aquilo. Isso faz parte da história do futebol, gente. Isso é o futebol na sua essência, entendeu? Então, ele recebe um chamado e depois de ter recusado o Grêmio e o Red Bull Bragantino, ele fala assim, não, agora não dá, velho, é o Santos. E ele interrompe esse período sabático dele para assinar o contrato até o final de 2026 com o Santos. Vojvoda chega nesse sábado, ou seja, amanhã, e domingo vai assistir o jogo em Salvador. Voltando ao Neymar. Então, por conta de tudo isso, pela importância, pela estatura, pela história que ele tem, e por todos esses contextos envolvendo as ausências dele, eu, se fosse o Neymar, eu iria. Eu, se fosse o Neymar, eu iria. E a torcida iria adorar ver o Neymar em Salvador, sentado com o grupo, no hotel, participando da pré-eleição, na tribuna de honra vendo o jogo. Aniversário do Davi Luca, Neymar. Vai ter um monte, se Deus quiser. Tá? Para você e sua família saborear ao lado do seu menino. Esse momento exige a sua presença em Salvador. Você deveria ir, Neymar. Deveria ir. Você sabe muito bem, não sei se você sabe, mas as pessoas que me acompanham sabem muito bem que eu te defendo com unhas e dentes, Neymar. Mas se você não for, você estará pisando na bola e cometendo um grande erro. Vá com a delegação para Salvador, embarque amanhã, participe da concentração, viva o momento, ajude os seus companheiros, dê uma palavra de ânimo, não de ânimo, né, de fortalecimento aos jogadores que estão passando por um momento muito difícil. Um momento tão difícil que muito provavelmente o Guilherme nem sequer vai viajar porque está abalado psicologicamente. Eu
faria isso, entendeu? Gente, já falei dos dois zagueiros aí argentinos, argentino não, um paraguaio e um argentino que o Santos quer contratar, falei a respeito do Bahia, e queria dizer para vocês que o Santos tem a 8ª melhor campanha como visitante. Não é ruim, longe de ser boa. O Santos perdeu 6 vezes como visitante, mas tem 3 vitórias e um empate, com 10 gols marcados e 15 sofridos, um saldo negativo de 5. Entre 20 competidores, você tem a 8ª melhor campanha para um time como o do Santos, que está brigando para não ser rebaixado, não é ruim. Mas o Bahia tem uma grande campanha como mandante. A 3ª, acabei de falar para vocês, e não custa lembrar, não perdeu até agora como mandante no Campeonato Brasileiro. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Vamos reprisar o time que provavelmente deve jogar neste domingo, 4 horas da tarde, em Salvador. Brazão, Mike, Zé Ivaldo, Luan Pérez e o Escobar. Muito provavelmente. Há que se confirmar neste treino de amanhã, sábado, portanto. Schmidt, Bom Tempo e Roleiser, tá? Cavalheiro, Tiquinho e Barreal. Tá bom? O time deve ser esse. Gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Qualquer novidade, vocês sabem que eu volto aqui. Mas, se não acontecer, não se esqueçam, amanhã tem vídeo aqui. Se tiver uma novidade boa, eu faço algo ainda hoje, tá? Mas se não tiver, repito, eu volto nesse sábado, tá bom? Nos vemos.